Olá, pessoal, tudo bem? A nossa aula de hoje trata do professor de educação infantil, as técnicas e intervenções que ele pratica. Falando do professor na educação infantil, ele é peça fundamental, né? Não tem como acontecer uma educação infantil de qualidade sem um bom professor. Esse professor, então, ele tem como função facilitar o aprendizado, fazer mediações e que vão contribuir, então, com situações de aprendizagem. Esse professor, ele precisa intervir, precisa mediar, mas ele não pode cercear. Ele não pode fazer pelo aluno. Essas intervenções e mediações, elas têm que ser na medida certa, a fim de que a gente construa, junto com o aluno, a sua autonomia, né? Que o aluno se torne autônomo, se torne independente, com que ele se sinta confiante dentro desse processo. Porque se a gente fica cerceando, né, fica ali muito em cima desse aluno nessa etapa, acaba que ele se sente inseguro, incapaz, e não é o que a gente visa, né, quando a gente fala de desenvolvimento integral nessa etapa. Por muito tempo, a educação infantil era vista assim, como cuidado, né, integridade física. Então, o profissional que lá trabalhava era um cuidador. Hoje, é mais do que cuidar. Hoje nós educamos e cuidamos em toda a educação básica, mas na educação infantil tem que sempre frisar essas duas palavras. Não é só cuidar, é cuidar e educar. A gente vai cuidar zelando pelo bem-estar das crianças, mas também vai ativamente educá-las nesse processo. Eu educo e cuido. Eu cuido e educo. São processos indissociáveis. E essa palavra educar tira aquele peso de assistencialismo que por muitos anos a educação infantil teve e que causava, né, certo preconceito social, que era só para quem precisava, para filho de pobre, educação infantil, que eram os asilos de criança, que eram para as mães que precisavam trabalhar fora e deixar os seus filhos em algum lugar para manter integridade física, alimentação. Então, era para essas pessoas. Então, até meados do fim do século passado, muita gente torcia o nariz. Ui, educação infantil, creche? Não, meu filho não vai para creche. Hoje, com essa questão do educar, da educação, da formação das múltiplas dimensões, a gente tem um outro sentido para a primeira etapa da educação básica e vê ela como fundamental para os nossos alunos, para as nossas crianças. O professor, então, vai conduzir os alunos no seu desenvolvimento, no amadurecimento, trazendo possibilidades necessárias para que isso aconteça, a partir de mediações, de intervenções, em um processo, então, que a aprendizagem vai ser contínua e eficaz. Sem fazer de mais e sem fazer de menos, fazendo na medida certa. E é um tanto difícil quando a gente está na educação infantil. Eu trabalhei com pré-escola um ano, em 2016. Eu nunca tinha trabalhado com crianças tão pequenas. E ter essa linha tênue de, eu vou fazer ou não vou fazer, né? O quanto eu posso fazer ou não fazer. Eu levei um tempão para trabalhar com tesoura, porque eu tinha medo que eles fossem se cortar. E a minha colega da sala do lado, que foi minha paralela, minha colega esse ano novamente, ela já estava trabalhando com tesoura na primeira semana, que eles tinham que cortar. E aí eu disse para ela, nossa, mas tu já está recortando? Ela, claro, dá tesoura para essas crianças. E aí lá fui eu, né, morrendo de medo que eles fossem se machucar com a tesoura. E eles estavam super empolgados, recortando. Então, é aquela linha tênue até onde a gente vai ou não vai. É difícil, mas a gente vai aprendendo nesse processo e vai conhecendo as crianças e vendo o quanto que elas são poderosas, o quanto que elas são potentes nesse processo. Ao educar e cuidar, então, o professor de educação infantil vai se responsabilizar pelas crianças de maneira integral, neste desenvolvimento integral, pelas necessidades que as crianças têm, pela sua formação. E vai envolver o quê? A vulnerabilidade da criança. Ela é um sujeito vulnerável. Quanto menor, mais vulnerável, né? O bebê é muito mais vulnerável do que uma criança de pré-escola. Vai ter o envolvimento com um currículo integrado, com uma formação das múltiplas dimensões, intelectual, física, motora, psicológica, né? A questão emocional. Todos esses aspectos vão ser levados em consideração. O foco na socialização, na integração, na interação entre esses sujeitos, que eles aprendam, convivam entre eles
e com as pessoas que estão ali, com os profissionais que atuam com eles. E se envolvem também na relação com os pais. O profissional da educação infantil, a escola como um todo, eles vão trabalhar em parceria, né? Formam e educam em parceria com a família e com a comunidade. Então, também vão se envolver na relação com os pais, passando o que aconteceu durante o dia, compreendendo as relações familiares, compreendendo algumas situações do aluno que necessitam, né? Sim, dessa família, na compreensão, no diálogo, na parceria. E como mediadores do processo de aprendizagem, nós temos várias funções um tanto importantes, porque o educar e o cuidar estão diretamente relacionados com esse processo de mediação. O quanto eu vou dar alimentação, o quanto ele já pode começar a tentar se alimentar sozinho e eu vou estar ali só auxiliando. Né? Para que ele não se machuque, para que ele não derrube, para que ele se alimente mesmo, mas que eu já vou estar incentivando para que ele tente se alimentar sozinho, porque ele já tem os movimentos. O quanto eu vou ajudar segurando ele a caminhar, ou eu já vou começar a incentivar para que ele dê os primeiros passos sozinho, porque ele já tem, né? Ele já consegue se manter ereto, ele já está dando os passos certinho. Eu já sei que ele consegue, mas ele tem medo e eu vou incentivar, vou estimular essa autonomia. Então, como mediadores do processo de aprendizagem, nós vamos auxiliar as crianças em todo o processo de aprendizado, reconhecendo o seu repertório de conhecimentos adquiridos, o tão importante que é o nosso papel na educação infantil, a observação e o registro. Como é que a gente reconhece esse repertório? Observando continuamente, registrando continuamente, porque nós não temos uma memória de elefante, né? Então, o registro vai nos auxiliar na compreensão, na apreensão e no reconhecimento desse repertório e do quanto eles vão progredindo ao longo do processo. Ao educar e cuidar, a gente vai compreender que o desenvolvimento da criança é multidimensional, que ele está crescendo e se desenvolvendo nessas múltiplas dimensões, que o motor dele evoluiu, né? Que as relações dele, que esse envolvimento psicológico vai evoluindo também, que o intelectual, que o aprendizado dele está evoluindo, a gente consegue ver o quanto as múltiplas dimensões são trabalhadas e o quanto ele se desenvolve. Que os conhecimentos do currículo escolar tradicional já não dão conta das múltiplas dimensões. Se for só o tradicional, eu não consigo dar conta, ainda mais dessas gerações atuais. E que a gente deve auxiliá-las, então, a se desenvolverem nas mais diferentes áreas de conhecimento, nas mais diferentes linguagens. Né? O tradicional de só o professor falar, de só o professor ser detentor do conhecimento, ainda mais com crianças pequenas, né? Não vai dar conta de desenvolver integralmente essa criança. Então, quanto mais linguagens, quanto mais possibilidades, quanto mais motivadas a gente conseguir manter essas crianças, melhor vai ser para elas. Quanto mais a gente estimular, melhor vai ser para essas crianças. A prática pedagógica, então, precisa ser lúdica, sustentável, interativa, para que os pequenos consigam socializar, brincar, dialogar, se expressarem nas múltiplas linguagens. Então, as múltiplas linguagens, elas precisam estar presentes na educação infantil. Não é apenas a fala e a escuta, mas as expressões, todas que forem possíveis, artes plásticas, dança, dramatização, teatro, a música, tudo que a gente conseguir levar de diferente para os nossos alunos vai contribuir com essas intervenções, com essas mediações de uma forma diferenciada, vai ser uma possibilidade dentro da nossa prática pedagógica e para o desenvolvimento deles também. Compreender, então, que os alunos são atores do processo de aprendizagem. Então, aqui, né, as múltiplas linguagens, elas vão contribuir com esse protagonismo do aluno, porque ele vai estar ali envolvido nesse processo. E é justamente o que a gente quer, esse protagonismo, esse atuar, essa ação do aluno. E estimular que as crianças desenvolvam a autonomia. Por isso que é essa linha tênue, né? Até onde eu vou intervir? A minha mediação, de que maneira eu vou mediar sem tirar a autonomia do meu aluno? Né? Que eu envolva ele nas atividades, nas situações pedagógicas, da melhor maneira possível, sem cercear, estimulando, fazendo com que ele seja realmente o sujeito da sua aprendizagem. E a intervenção, quando eu for pensar no jeito de intervir nas diferentes atividades
que eu for propor, eu preciso sempre pensar numa maneira que desperte a imaginação, a criatividade e o desenvolvimento integral da criança. Por isso que as práticas tradicionais não são mais cabíveis aqui, tendo em vista que elas não estavam nem um pouco preocupadas com criatividade, com imaginação, com protagonismo, com desenvolvimento integral. Então, a intervenção é de que maneira? Uma delas, interações e brincadeira, que já são os eixos estruturantes da educação infantil. Quais são, né, os eixos estruturantes? É para ser guiado por interações e brincadeira. São fundamentais para que a gente medie e intervenha na educação infantil. Vygotsky fala que o aprendizado por meio da apropriação e objetivação de vivências mediadas é muito mais significativo. Então, quanto mais eu conseguir ali envolver o sujeito naquele meio, né, ele se apropriando por vivência mediada por alguém mais experiente e não necessariamente o professor, melhor vai ser para que ele se aproprie do conhecimento. O colega, o funcionário da escola, o coleguinha da outra turma, do pré, que se ele é do maternal, com um colega mais experiente, o próprio colega da turma. Essas experiências vivenciadas do cotidiano, que vão ser mediadas por alguém que já construiu aquele conhecimento, tem muito mais significado, às vezes, do que o professor fazer a mediação pedagógica. Por que é tão importante que a criança brinque livremente? Né, que não sejam só brincadeiras com regras, brincadeiras ali guiadas pelo professor, porque nestas brincadeiras eles têm mediações entre eles, intervenções entre eles, e eles vão aprender com essas vivências, com essas experiências. O professor vai intervir sempre com uma intencionalidade. Se eu não tenho intencionalidade, eu vou intervir por intervir, é melhor que eu não intervenha. Então, eu vou partir sempre de escuta, de diálogo, de socialização, da motivação, né? Vou motivar o meu aluno a pensar e a participar, sempre naquele protagonismo, naquele ator do processo de aprendizagem, do brincar, do jogar e do uso de diferentes linguagens e da ludicidade. Quais são as melhores técnicas para que eu faça uma intervenção? Primeiro, que o sujeito seja protagonista. Depois que eu escute, que eu observe esse sujeito. Ah, mas ele é um bebê, ele não fala. Mas eu vou observá-lo. O corpo, as expressões, o choro, o riso me dão sinais. Eu vou dialogar, eu vou estimular que ele pense, que ele reflita, que ele me diga algo. Eu vou brincar, vou deixar ele brincar, jogar. Vou usar a ludicidade para essas intervenções e como técnica de mediação. As brincadeiras e os jogos são excelentes técnicas e mediações. O jogo contribui com o desenvolvimento das habilidades de aprender, de pensar. As brincadeiras vão contribuir com isso. As brincadeiras, na verdade, contribuem com o desenvolvimento integral da criança. É algo inerente à criança brincar. O jogo, ele já geralmente tem aquela regra instituída, né? Tem já um outro caráter que vai contribuir com outro tipo de formação, que é das funções psicológicas superiores, e que é muito importante no processo de desenvolvimento, seja da memória, de percepção, de consciência, de atenção, de abstrair-se, de se comunicar pela linguagem. Então, tanto a brincadeira quanto o jogo são meios lúdicos de a gente intervir, são técnicas de intervenção e vão contribuir com o processo de desenvolvimento integral da criança em diferentes momentos, de diferentes maneiras e de diferentes formas. A gente precisa sempre estar ali possibilitando que esse aluno seja um ator por meios mais lúdico possíveis nessa faixa etária. E aí, né, pensando no educador infantil, que é aí do seu cargo, do licenciatura plena em pedagogia, olhando lá o edital e pensando em intervenções, como é que a gente vai jogar, né, o profissional da educação infantil, o professor da educação infantil? Onde é que vai trabalhar? Nas escolas municipais infantis do município. Quais são as atribuições? Primeiro, a parte burocrática. Proposta pedagógica do estabelecimento de ensino, tem que fazer, vai participar. Elaboração de plano de trabalho, né, segundo essa proposta pedagógica, planejamento, em que oportunize atividades significativas respeitando faixa etária,
Fase de desenvolvimento e individualidade da criança, ou seja, pensando em mediações e intervenções adequadas para essa faixa etária. Comprometimento com a aprendizagem dos seus alunos, contribuindo para o avanço do processo. Ministrar dias letivos, participar integralmente de planejamento, participar de encontros, cursos, palestras, reuniões. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e com a comunidade, participar de todo o processo avaliativo da escola, realizar observações de registros diários. Eles contribuem para que a gente veja o desenvolvimento da criança e possa fazer a melhor intervenção, a melhor mediação, para que eu veja o quanto ela evoluiu ou não, visando o acompanhamento do processo de aprendizagem da criança. Eu trago aqui para a gente ver, né, o que esse profissional da educação infantil, esse professor, está sendo cobrado lá. E também para a gente ver que as intervenções e as mediações já são pensadas dentro do cargo, já está nas entrelinhas do cargo de vocês. Não é do nada que aparece. Se a gente for pegar as atribuições de um cargo, por exemplo, de professor de educação infantil, de monitor de educação infantil, vão ter muitas coisas parecidas. O que pode mudar ali, né, de um monitor é que ele não faz o planejamento, mas ele vai participar, ele vai colaborar com o desenvolvimento da criança. É muito parecido. Vai fazer intervenção, vai fazer mediação, talvez não do mesmo jeito que o professor, mas vai contribuir com o desenvolvimento integral dessa criança também. Então, é muito importante que a gente leia o edital, até para saber o que meu cargo pede. Porque o conteúdo que eu estou estudando para a prova já está lá no meu edital, que eu vou ter que fazer também na minha prática. Eu não estou estudando só para a prova, não. Certo? Ainda, lá no concurso, ó, compete responsabilizar-se pelos procedimentos de cuidado das crianças, porque faz parte integrante da educação e do desenvolvimento infantil, educar e cuidar. Aí tem, né, questões de cuidado de higiene, as orientações diversas relacionadas às questões de troca de banho, de vestir, vai muito da questão da faixa etária, alimentação. Então, cumprir as demais atribuições do regimento escolar, que vai estar trabalhando lá dentro da escola. Gente, está tudo interligado às intervenções, às técnicas e às mediações que o professor dessa área, que o profissional dessa área precisa trabalhar. Ó, desenvolvimento da autonomia. Tudo que a gente conversou na aula está de acordo com o edital. E está de acordo com as atribuições deste cargo, como dos outros. Se a gente trocar de editais e de municípios e de estado, a gente vai encontrar muito, mas muito semelhante também. As intervenções, as técnicas, mediação do profissional são muito semelhantes, em que envolve cuidar e educar por meio de mediação pedagógica. Eu te encontro na próxima aula. Bons estudos, rumo à tua aprovação. Até lá!